Eu era a filha adotiva da rica família Phillips. Eu me apaixonei por meu irmão adotivo quando era jovem. No entanto, meu segredo foi exposto e me tornei motivo de piada nos círculos de elite. Minha mãe adotiva, que sempre me tratou como se eu fosse sua filha, me repreendeu por ser delirante e sem vergonha. Até mesmo meu irmão adotivo, que antes era carinhoso, me olhava com repulsa. Ele me mandou de volta para um vilarejo remoto e me deixou com a família da minha tia para me disciplinar. Mais tarde, quando descobriu que meu primo estava me usando como uma vaca leiteira para servir aos velhos e viúvos do vilarejo, ele ficou furioso e perdeu a cabeça. Era meu terceiro ano em Roberts Village. Dylan finalmente se lembrou de mim. Ele enviou o mordomo para me trazer de volta. Naquela época eu estava lutando para levantar um balde de esterco de porco para alimentar os porcos. A família da minha tia tinha mais de uma dúzia de porcos. Todos os dias antes do amanhecer, eu tinha de ir ao campo para cortar grama para eles. Depois eu tinha que cortar a montanha de grama em pedaços pequenos, cozinhá-la e despejá-la nos coxos. Minhas mãos já estavam calejadas e meus braços estavam tão doloridos que eu mal conseguia levantá-los. Mas eu não podia parar para descansar. Tinha de continuar trabalhando sem parar, ou teria de enfrentar a repreensão de minha tia. Menina preguiçosa, você ainda é aquela senhorita rica e mimada que nunca precisou levantar um dedo? O Sr. Phillips me disse para fazer com que você se tornasse mais forte. Se você cair morta de exaustão, o problema é seu. Ela ergueu a fina vara de bambu em sua mão e me bateu com força. As feridas antigas que ainda não haviam cicatrizado se abriram, manchando minhas roupas esfarrapadas de sangue. A dor me fez tremer, mas não ousei fazer uma única reclamação. Quando Dylan me jogou de volta para minha casa na zona rural, eu ingenuamente pensei que ele estava com raiva de mim por ter desonrado a família Phillips. Eu acreditava que quando ele se acalmasse, com certeza viria para me levar de volta. Quando entrei na casa da minha tia, primeiro levei um forte tapa no rosto. Seu inútil! Você conseguiu entrar em uma família rica e não conseguiu nem manter um homem. E aqui estava eu, contando com você para ajudar seu primo no futuro. Ela esbravejou. Minha tia tirou tudo de valor de mim, até mesmo as roupas que eu vestia. Ela então me jogou algumas roupas velhas e com cheiro de mofo. Limpe o quintal e depois vá fazer o jantar. Não preciso de parasitas. Minha tia me obrigou a trabalhar até os ossos. Se eu ousasse dizer uma palavra em protesto, levava uma surra e era punido com a recusa de comer por 2 dias. Certa vez eu estava com tanta fome que não aguentei mais. Peguei a sopa de porco fervente e a enfiei na boca. Minha tia me pegou e torceu minha orelha com tanta força que ela sangrou. Meu primo observava friamente de lado e de repente disse: "Mãe, cuidado para não estragar o rosto dela." Na época, eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. Foi só na noite seguinte, quando ele trouxe 3 homens corpulentos para o meu quarto, que eu entendi. Meu primo era viciado em jogos de azar e acumulava uma dívida enorme. Aqueles 3 eram seus credores. Eles vinham com frequência à casa para cobrar e me olhavam com nojo. No final, meu primo decidiu me usar para quitar sua dívida. Ele trancou a porta pelo lado de fora, e meus gritos desesperados encheram o quarto. Sou a filha adotiva da rica família Phillips. Se você me tocar, meu irmão não vai deixar você escapar. Eles continuaram a rasgar minhas roupas enquanto zombavam de mim. Acorde. O Sr. Phillips já está em um relacionamento com a verdadeira herdeira. Suas fotos estão em toda a internet. Ele nem se lembra de uma falsa como você. Vamos, chame o nome dele. Veja se ele vem lhe salvar. Naquela noite chorei até não ter mais lágrimas. A partir de então, nunca mais mencionei o nome de Dylan. Era como se eu o tivesse apagado de minha memória.
Minha tia levantou uma vara de bambu para me bater. No entanto, minha prima veio correndo com Isaac, um velho solteiro da aldeia. Mãe, pare de bater nela. A família Phillips mandou alguém. Eles estão lá fora. Você deve ir cuidar disso. Isaac tem alguns assuntos a tratar aqui. Tudo bem. O rosto de minha tia se iluminou quando ela viu Isaac entregar algum dinheiro ao meu primo. Assim que ela saiu, Isaac não pôde esperar para me atacar, rasgando minhas roupas. Instintivamente tentei me esquivar, mas Isaac me agarrou pela garganta. Sua mulher miserável. Eu paguei por isso. Não pense que pode se fazer de durona só porque a família Phillips mandou alguém. Eu a matarei agora mesmo se for preciso. Parei de me debater. Fechei os olhos em silêncio. Antes de ir ao encontro do mordomo, minha tia me fez vestir minhas roupas velhas. Elas mal cobriam as cicatrizes e marcas por todo o meu corpo. Ela segurou meu braço com força, sibilando ameaças em meu ouvido. Não se esqueça de que os túmulos de seus pais estão em nossas terras. Se você não quer que eles descansem em paz, é melhor lembrar o que deve e o que não deve dizer. Nos últimos 3 anos, eles haviam usado os restos mortais de meus pais para me ameaçar inúmeras vezes. Thomas havia trabalhado para a família Phillips por muitos anos e me viu crescer. Quando ele me viu, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Senhorita, como você acabou assim? Perguntou ele com a voz trêmula. Embora eu fosse órfã, fui adotada pela família Phillips e mimada por mais de uma década. Eu tinha o melhor de tudo. Mas agora meu rosto estava pálido, meus olhos sem brilho e eu usava roupas velhas e mal ajustadas. Eu estava tão magro que uma rajada de vento poderia me levar para longe. Minha perna direita também estava aleijada. Senhorita, que tipo de sofrimento você teve nesses últimos 3 anos? O Sr. Phillips não deveria ter sido tão insensível naquela época, disse Thomas, engasgando-se. Você era uma criança tão boa. Isso é um grande pecado. Foi só porque você gostava de alguém. Sim, foi só porque eu gostava de alguém. Como isso pode ser tão imperdoável? O carro chegou à residência dos Phillips. Olhando para a grande casa de campo à minha frente, senti uma sensação irreal de ter escapado do inferno. Com nervosismo, alisei as roupas velhas e amassadas que estava usando e segui Thomas para dentro da casa. Meus pais adotivos estavam sentados no sofá. O olhar minucioso deles me deixou incontrolavelmente nervoso. De alguma forma, meus joelhos se dobraram e eu me ajoelhei no chão. O baque surdo assustou os criados da família Phillips que olharam em minha direção. Abaixei minha cabeça no chão. Sei que estava errado. Não terei mais pensamentos impróprios. Por favor, não me mande embora novamente. Gianna acenou com a cabeça em sinal de satisfação quando me viu assim. Você se tornou muito mais obediente do que antes. Desde que se comporte de agora em diante, ainda poderá ser a senhorita Phillips. Naquele momento ouviram-se passos. A figura alta de Dylan apareceu na sala de estar. No momento em que o vi, todos os pesadelos que eu havia vivido voltaram à minha mente. 3 anos atrás, em minha festa de aniversário de 20 anos, minha paixão secreta por meu irmão adotivo foi exposta na frente de todos. A outrora invejada dama da família Phillips tornou-se instantaneamente uma desgraça sem vergonha. Dylan olhou para mim como se eu fosse algo imundo. Ele disse: Chloe, sempre pensei em você como uma irmã, mas você teve pensamentos tão sujos sobre mim. Você me dá nojo. Você não merece mais carregar o sobrenome Phillips. Ele mudou meu nome de volta para Chloe Morgan e fez com que os guarda-costas me jogassem de volta para o vilarejo remoto onde nasci. Ele me odiava tanto.
Se ele soubesse que eu não era mais pura, provavelmente desejaria que eu morresse no vilarejo de Roberts para não manchar a reputação da família Phillips. Apressadamente abaixei minha cabeça. Senhor Phillips, eu sei que estava errado. Não vou me atrever a fazer isso de novo. Por favor, não me mande de volta. Chega, levante-se. A voz de Dylan era fria. Parecia misturada com raiva. Ajoelhar-se é a única coisa que você sabe fazer agora quando vê as pessoas? Chloe, onde está seu respeito próprio? Não foi ele quem esmagou meu respeito próprio com suas próprias mãos? No passado, a família Phillips me valorizava. Dylan nunca me deixou sofrer a menor reclamação. Certa vez, ele ficou bêbado e eu fui até o bar para buscá-lo. Um garoto rico me confundiu com uma garota do bar e agarrou minha mão. Dylan o espancou até que seu rosto ficasse coberto de sangue. No final, ele pressionou a cabeça do cara para baixo e o forçou a se ajoelhar e pedir desculpas a mim. Foi assim que a questão foi resolvida. Quando a notícia se espalhou, todos me invejaram, a amada princesa da família Phillips. Naquela época eu era orgulhosa. Nunca baixei minha cabeça para ninguém. Mas agora não há mais nenhuma princesa da família Phillips. Há apenas a garota órfã da família Morgan. Eu me encolhi em silêncio. Dylan ficou parado na minha frente por um longo tempo. Finalmente, ele soltou uma risada fria. Parece que você progrediu bastante nesses 3 anos. Você até aprendeu a se fazer de vítima. Se você quer se ajoelhar, então se ajoelhe. Vamos ver por quanto tempo você consegue se manter assim. É claro que Gianna não podia me deixar ajoelhar para sempre. Ela tentou suavizar as coisas e me ajudar a levantar. Eu me retraí. Em Roberts Village, nos últimos 3 anos, inúmeras mãos rasgaram meu corpo. Qualquer toque de outra pessoa me enchia de medo. A mão de Gianna ficou parada no ar. Depois de um momento, ela olhou para o meu rosto pálido. Ela estava incrédula. Chloe, por que você perdeu tanto peso? Eles não a trataram bem? Dylan olhou para mim com frieza e disse: Mãe, você está pensando demais. Eles são parentes da Chloe. Como poderiam tratá-la mal? Ela provavelmente fez birra, recusando-se a comer isso ou aquilo, e é por isso que ela está assim. Baixei os olhos e não disse nada. Levantei-me sem jeito. Arrastando minha pesada perna direita, cambaleei em direção à escada. Vi o choque nos olhos de Dylan. Gianna exclamou: Chloe, o que aconteceu com sua perna? Dylan olhou para mim atentamente, como se estivesse esperando uma resposta. Eu me senti amarga por dentro. Será que eles não sabem melhor do que ninguém o que aconteceu com minha perna? Nos últimos 3 anos, eu me recusei a suportar o tormento da família da minha tia. Tentei fugir várias vezes. Mas toda vez eu era pego e trazido de volta. Os moradores eram seus olhos e ouvidos. Minha última tentativa de fuga enfureceu completamente meu primo. Ele pegou um cinto e me bateu até minha pele ficar rasgada e sangrando. Ele gritava: Você não entendeu? A família Phillips o abandonou há muito tempo. Mesmo que você consiga escapar, eles simplesmente o mandarão de volta. A ideia deles era aleijar suas pernas para que você não voltasse correndo e os envergonhasse. Um tijolo caiu, quebrando minha perna direita. Se eles ainda não precisassem de mim para fazer trabalhos pesados, eu teria perdido a outra perna também. Eu não sabia porque eles estavam fingindo não ter noção de nada. Eu realmente não queria voltar para aquele lugar de pesadelo. Cooperei e balancei a cabeça. Está tudo bem. É apenas um ferimento leve. Comparado a permanecer vivo, perder uma perna não é nada. Naquela noite, eu tinha acabado de tomar banho quando uma batida repentina na porta. Fiquei imediatamente tenso.
Fiquei apavorada com a possibilidade de a porta se abrir a qualquer momento e alguns homens ameaçadores entrarem. Chloe, abra a porta. O tom de Dylan ficou impaciente. Rapidamente peguei um cobertor e o enrolei bem apertado em volta de mim. Abri a porta e imediatamente pedi desculpas. Desculpe, eu estava no chuveiro e não o ouvi. Por favor, não fique bravo, não me faça ir embora. O rosto de Dylan escureceu instantaneamente. De agora em diante, você ainda é a senhora da família Phillips. Ninguém vai expulsá-la de novo. Pensei ter visto um lampejo de piedade em seus olhos. Devo ter me enganado. Como ele poderia ter pena de mim? Se ele não tivesse dado sua aprovação à minha tia e à minha prima, como poderia ter suportado 3 anos de inferno? Dylan me entregou uma sacola de papel. Daqui a 2 dias é o banquete de aniversário do papai. Cuide de suas maneiras. Dentro da sacola havia um vestido de noiva novinho em folha, um par de sapatos de salto alto combinando e um tubo de pomada para ferimentos. Ao ver esses itens, uma onda de amargura surgiu em meu coração. Ele sabia que minha perna era aleijada, mas mesmo assim enviou os sapatos de salto alto e os remédios. Será que ele estava tentando me humilhar? Ou ele achava que eu ainda não estava infeliz o suficiente? No dia do banquete de aniversário, muitos convidados chegaram. Eu me escondi em um canto, tentando me tornar invisível. Mas alguém ainda me reconheceu. Não é a princesa da família Phillips? Como ela ficou assim? Princesa? Ela é apenas uma vagabunda sem vergonha, deveria saber seu lugar. Como é que ela está de olho no Sr. Phillips? Phillips? Ela merecia ser mandada para o campo para se defender sozinha. Não é de se admirar que ela esteja vestida como uma caipira. Qualquer um pensaria que ela é uma mendiga que entrou sorrateiramente. Os olhares de desprezo me atravessaram como lâminas e cerrei os punhos. Quando eu estava prestes a sair, Dylan se aproximou com ela. Ela havia crescido com Dylan. Suas famílias sempre quiseram combiná-los. Ela me olhou com surpresa. Chloe, por que você não está usando o vestido? Dylan olhou de relance para minha camisa e a minha calça, depois disse friamente, há um limite para sua vontade. Você não sabe como o banquete de hoje é importante? Ela puxou Dylan gentilmente. Vamos, não fique bravo. Eu não deveria ter presumido e enviado o vestido para Chloe. Talvez ela não tenha gostado e não o tenha usado. Então foi ela quem mandou o vestido. Apertei a bainha da minha camisa. Eu estava prestes a explicar. Dylan consolou ela, sua intenção era boa. Infelizmente, ela não sabe o que é bom para ela. Ele me lançou um olhar. Fazer-se de vítima 1 ou 2 vezes é suficiente. Mais do que isso e se torna irritante. Embora eu já soubesse há algum tempo o quanto ele não pensava em mim, ouvir isso ainda me machucava. Se ao menos ele tivesse tirado o vestido da sacola, teria visto que era muito grande. Em mim, teria parecido um saco solto. Sem falar que as cicatrizes que cruzavam meu corpo e minha perna direita deformada ficariam expostas. Abaixei a cabeça entorpecido, preferindo não explicar. Um convidado segurando uma taça de vinho se aproximou e trocou gracejos com Dylan. Eu me virei calmamente para sair. Perdi o controle e cambaleei para frente, batendo no bolo de aniversário de 9 camadas que um criado estava empurrando. Com um forte estrondo, caí com força no chão. O bolo tombado se espalhou por toda parte, com geleia vermelha e creme manchando meu rosto. O salão inteiro ficou em silêncio. De repente, um garotinho disse: "Tia, ela parece um palhaço." O chão estava escorregadio de creme e com minha perna direita fraca, eu me debatia pateticamente na pilha de bolo. Não consegui me levantar por um bom tempo. Haha, isso é tão engraçado. Agora ela parece uma minhoca rolando na lama.
As palavras inocentes da criança fizeram todo mundo rir. Todos começaram a apontar e sussurrar sobre mim. Ela estava no meio da multidão, segurando a mão de um garotinho, olhando para mim com uma preocupação fingida. Como se não tivesse sido ela quem havia me empurrado antes. O rosto de Dylan escureceu quando ele se aproximou. Ele agarrou meu braço e me arrastou para cima do chão bagunçado. Ele me levantou em seus braços. Seus passos eram rápidos e apressados, e a risada aguda desapareceu rapidamente atrás de nós. Dylan! Ela correu atrás de nós, mas Dylan a ignorou. Dylan me carregou apressadamente de volta para a sala e me jogou no banheiro. Ele ligou o chuveiro. A água gelada caiu sobre minha cabeça. A água dificultava a minha respiração. Lembranças de Vailon agarrando meu cabelo e me empurrando para dentro do esgoto passaram pela minha mente. Eu me enrolei de terror. Não me bata. Eu estava errado. Não vou fazer isso de novo. Dylan ficou paralisado. Depois de um tempo, ele estendeu a mão para afastar o cabelo molhado do meu rosto. Saia daqui! Não me toque! Gritei histericamente. De repente, tudo ficou preto e eu caí para trás. Um par de braços me agarrou e me puxou para um abraço. Ouvi a voz ansiosa de um homem, Chloe. Perdi a consciência. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas ouvi vagamente Dylan falando com o médico. Sr. Phillips, a perna direita da senhorita Morgan é um ferimento antigo. Sua perna estava quebrada, mas não foi tratada a tempo. O osso foi curado incorretamente, o que afeta sua capacidade de andar. Além disso, ela tem trabalhado demais por muito tempo, está desnutrida e seu corpo está muito fraco. Perna quebrada, excesso de trabalho, desnutrição. Dylan repetiu as palavras do médico sem acreditar. Como isso é possível? Mesmo que as condições no vilarejo fossem ruins, ela não deveria ter acabado assim. Além disso, eu lhes dei ordens específicas. A expressão do médico era complicada. Phillips, o senhor não entendeu? A aldeia Roberts é remota. Você ignorou a senhorita Morgan todos esses anos. Alguém pode ser muito ruim. Nos últimos 3 anos, ela provavelmente tem. Suspiro. O rosto de Dylan escureceu quando ele pensou em algo. Depois de se despedir do médico da família, ele pegou o telefone e ordenou friamente ao seu assistente: vá para Roberts Village imediatamente. Descubra qual foi a situação de Chloe nos últimos 3 anos. Afinal, a Vila Roberts era cúmplice da família Morgan. Com esse pensamento em mente, voltei a dormir profundamente. Em meu sonho, voltei à época em que tinha 6 anos de idade. Eu estava segurando a mão grande do meu pai enquanto caminhávamos pela trilha da montanha. Eu estava feliz. Minha mãe faleceu pouco depois de eu ter nascido. Papai me criou sozinho. A maioria das pessoas do vilarejo preferia os meninos às meninas, mas papai me tratava como a menina dos seus olhos. Como eu estava prestes a começar o ensino fundamental, papai me levou à cidade para comprar um lindo vestido de princesa e uma mochila nova. No caminho, vimos um carro pequeno que havia rolado o morro abaixo. Sem hesitar, papai correu para ajudar. O carro pegou fogo. Papai arriscou sua vida para salvar a família de 3 pessoas que estava dentro do carro. Mas ele caiu nas chamas. A família que ele salvou ficou tão agradecida que me adotou. Quando cheguei à família Phillips, chorei todos os dias pelo meu pai. Dylan me trazia muitas guloseimas e brinquedos para me animar. Ele me segurava em seus braços, dando tapinhas delicados em minhas costas. Ele dizia: não tenha medo. Eu vou protegê-lo de agora em diante. Naquela época, Dylan era o tirano do círculo de elite. Qualquer um que ousasse dizer uma palavra ruim sobre mim seria perseguido e espancado por ele.
Quando eu tinha 16 anos, um garoto da minha classe me pediu para encontrá-lo em um pequeno bosque e confessou seus sentimentos para mim. Dylan apareceu de repente, agarrou-me em seus braços e disse: "Você acha que é digno da minha irmã? Cai fora." O rapaz foi embora envergonhado. Dylan agarrou meus ombros e disse ferozmente: "Chloe, tente gostar de outra pessoa." Não pude deixar de rir. Meu coração estava cheio de doçura. Eu nunca gostaria de outra pessoa. Eu só gostava de você. Escrevi meus sentimentos em meu diário e o tranquei em uma gaveta. Achei que o havia escondido bem. Durante minha festa de aniversário, aquele pirralho da família Kelly o encontrou secretamente. Ele o leu em voz alta na frente de todos, causando um grande tumulto. Todos apontaram para mim. As risadas pareciam uma onda que me afogava. Até a empregada deu um passo à frente, alegando que me viu colocar algo no leite de Dylan antes de ele ir para a cama. Ela disse que se não tivesse trocado o leite, algo terrível teria acontecido. Gianna me deu um tapa forte e me chamou de sem vergonha, acusando-me de usar truques tão sujos para prejudicar seu filho. Mas eu nunca fiz isso. Ninguém ouviu minha versão da história. Poucos dias depois, fui jogado de volta ao vilarejo de Roberts. Dylan fez com que o guarda-costas entregasse uma mensagem para mim. Mesmo que um pardal se transforme em uma fênix, ele não pode mudar sua natureza humilde. Eu não era mais digna de ser a dama da família Phillips. Eu deveria voltar para o lugar de onde vim. Acordei do pesadelo encharcada de suor frio. Levantei-me da cama e quis ir ao banheiro para tomar um banho. Eu estava deitado há muito tempo e minhas pernas estavam fracas. Antes que eu pudesse me firmar, tropecei e caí. Um vulto se aproximou rapidamente e me pegou pela cintura. As vozes ansiosas de Dylan soaram em meu ouvido. "Chloe, onde você se machucou?" Meu corpo se enrijeceu. Tentei me libertar, mas ele me segurou com firmeza e não me soltou. Vailon disse que sua perna estava apenas levemente machucada. Eu realmente não esperava que ele mentisse. Vailon é meu primo. Tudo que meu primo fez foi sob as ordens de Dylan. Por que ele precisava fingir ser inocente? Foi realmente nojento. As condições no campo eram duras. Você deve ter sofrido muito nos últimos 3 anos. O sol nasceu no oeste hoje? A pessoa responsável pelos meus 3 anos de sofrimento realmente disse algo assim. Ele provavelmente estava tramando algo novo. Finalmente eu me soltei do cinto de segurança de Dylan e disse calmamente: "No banquete de aniversário, ela me empurrou para baixo." Ela era a única pessoa que estava atrás de mim naquele momento e eu tinha certeza de que foi ela quem me empurrou. Dylan instintivamente a defendeu. "Ela não é assim. Ela sempre se preocupou com você. Até comprou um presente para você quando soube que estava voltando. O médico disse que você bateu a cabeça, talvez tenha se lembrado mal." Como era de se esperar, ele ainda não acreditava em mim e não me defendia. Nos dias seguintes, os empregados prepararam vários suplementos nutricionais para mim diariamente. Às vezes, quando eu não conseguia mais comer, Dylan pegava uma colher e dizia que iria me alimentar. Isso me assustava, fazendo com que eu pegasse rapidamente a tigela e a terminasse de uma só vez. Eu não tinha certeza se estava vendo coisas. Nesses momentos, eu sempre via um sorriso em seus olhos. Como minha condição melhorou gradualmente, Dylan providenciou para que eu fizesse uma cirurgia corretiva na minha perna direita no melhor hospital. Após a cirurgia, precisei ficar de cama por um tempo. Pedi ao Thomas, o mordomo, que comprasse muitos materiais de estudo para mim. Quando Dylan veio me visitar no hospital, eu estava debruçado sobre minha pequena escrivaninha, concentrado nos estudos. Ele pegou um dos meus livros e olhou para ele. Sua voz ficou séria. "Por que está estudando isso?"
Está planejando estudar no exterior? Minha mão congelou no meio da escrita. Se não fosse pelo que aconteceu há 3 anos, eu já poderia ter ido para o exterior. Eu poderia ter tido um futuro brilhante. Meio mês depois, finalmente pude voltar a andar. Quando ela veio me visitar, eu estava me movendo lentamente pelo corredor com muletas. Eu já imaginava que ela viria. Afinal de contas, durante esse tempo, Dylan estava negligenciando a empresa. Ele me visitava no hospital todos os dias e não lhe dava atenção há muito tempo. Os rumores estavam se espalhando no círculo de que eu estava ganhando favores novamente. Ela, ansiosa para se tornar a jovem amante da família Phillips, naturalmente se sentiu ameaçada. O Sr. Henderson conduziu ela até o final do corredor. Sem ninguém por perto, o sorriso falso no rosto de ela finalmente desapareceu. A família Phillips nunca permitirá que alguém tão indigno como você se torne a esposa de Dylan. Eu sorri inocentemente. Você ainda não conseguiu o que queria. Isso é bastante patético. Minhas palavras atingiram um ponto sensível, e o rosto de ela se contorceu por um momento. Você finalmente está mostrando sua verdadeira cor. Dylan é meu. Você é apenas um órfão sem pais. O que lhe dá o direito de competir comigo? Ela levantou a mão para me dar um tapa, mas eu segurei seu pulso. Eu estava prestes a falar quando vi alguém caminhando em nossa direção. Aproveitei a oportunidade para agarrar a mão de ela e empurrá-la gentilmente contra meu peito. Enquanto eu descia as escadas, o rosto de Dylan se contorceu de raiva e ela caiu no chão. Chloe. Deitei-me na escada, minha voz mal era um sussurro. Senhorita Kelly, há 3 anos, seu sobrinho leu meu diário e subornou um empregado para me incriminar. Hoje você quer a minha morte. Você me odeia tanto assim? Ela rapidamente agarrou Dylan, tentando explicar: eu não fiz isso, você tem que acreditar em mim. Saia daqui. Se acontecer alguma coisa com a Chloe, eu não vou perdoar você. Dylan empurrou ela para o lado e correu para me pegar. Seus olhos se encheram de medo e de urgência que eu nunca tinha visto antes. Desmaiei em seus braços, sentindo-me em paz. Quando acordei, Dylan estava ao meu lado. Seus olhos brilhavam de alegria. Chloe, você está acordada. Quando caí da escada, controlei-me bem. Parecia assustador, mas sofri apenas alguns ferimentos leves. Entretanto, minha perna direita foi afetada e precisou de mais tempo para sarar. A mãe de ela chegou rapidamente. Ela trouxe muitos presentes caros e um cartão bancário com 2 milhões. A mensagem era clara. Ela queria usar o dinheiro para comprar meu silêncio e impedir que eu responsabilizasse sua filha. Eu não respondi. Apenas olhei para Dylan. Dylan, o que você acha? A expressão de Dylan se abalou. Essa foi a primeira vez que chamei seu nome desde que voltei de Roberts Village. Depois de uma longa pausa, ele se esquivou desajeitadamente do meu olhar e disse roucamente: ela agiu por impulso. Você não está gravemente ferido. Vamos deixar isso para lá. Eu sorri e deixei as lágrimas caírem. Tudo bem. Se é isso que você diz que seja. Nos dias seguintes, tratei DYL como se ele fosse invisível. Não importava o que ele dissesse ou fizesse, eu o ignorava completamente. No 6º dia, ele tentou me animar com um pirulito. Quando eu era pequeno, sempre que era repreendido por meus pais adotivos e me sentia deprimido, ele me dava muitos presentes às escondidas. Entre eles, os pirulitos eram os meus favoritos. Finalmente olhei diretamente para ele. Ele começou a sorrir. Então eu disse: Sr. Phillips. Phillips, quero lhe pedir que patrocine uma garota chamada Grace Sanders e a leve para fora de Roberts Village. O sorriso de Dylan congelou. Como você me chamou? Sr. Phillips.
Ele não era mais digno de ser meu irmão. Dylan saiu apressadamente da sala. Pouco tempo depois, ele voltou. Eu já dei uma olhada nisso. A garota que você mencionou gosta de roubar, mentir e até bater nas pessoas. Dylan fez cara de desaprovação. Como você pode se associar a alguém com um histórico tão ruim e sem modos? Isso pode arruinar sua reputação. Ele tem uma atitude tão elevada e poderosa. Mas será que ele sabe que a garota que ele olhou para baixo salvou minha vida? Depois de minha fuga fracassada, meu primo não só quebrou minha perna direita como também me trancou no chiqueiro para lutar por comida com os porcos. Logo desmaiei de dor. Não sabia quanto tempo havia se passado quando senti mãos pequenas e quentes enfaixando meus ferimentos e me dando água morna. Abri os olhos grogue e vi uma garotinha suja ao meu lado. Ela estava ocupada espantando um porco grande e gordo que estava se aproximando demais de mim. Você acordou. Ela correu alegremente até mim. Tirou metade de um pirulito do bolso e o colocou na minha mão. Desmaie. Se minha avó descobrir, ela vai me bater. Tenho que voltar agora, mas amanhã vou ver você. Grace morava na casa ao lado da minha, e muitas vezes ouvi sua família gritar e bater nela. No entanto, eles tratavam seu irmão com problemas mentais como um tesouro. Grace me disse que seus pais planejavam casá-la com um idiota do vilarejo vizinho quando ela crescesse, para que pudessem conseguir dinheiro para casar com seu irmão. Em Roberts Village, a vida de uma garota valia tão pouco. Dylan se recusou, então parei de falar com ele. No final, ele acabou cedendo. No dia em que vi Grace novamente, eu tinha acabado de receber alta do hospital. Ela estava nervosa no portão da casa da família Phillips. Quando me viu, imediatamente correu para os meus braços, chorando alto. Chloe, achei que nunca mais veria você. Eu sorri enquanto enxugava suas lágrimas e disse: prometi que a levaria para longe daquele lugar. Grace acenou vigorosamente com a cabeça em meus braços. Seu rostinho sujo se iluminou com um sorriso brilhante e seus olhos brilharam mais do que as estrelas. A notícia de que eu havia acolhido Grace se espalhou rapidamente. Muitas pessoas me criticaram por me associar a uma garota selvagem e inculta, dizendo que isso era vergonhoso. Espalharam-se rumores de que minha vida pessoal era caótica, que eu havia dado à luz uma criança fora do casamento. Grace era minha filha legítima. Grace ficou furiosa, dizendo que encontraria a pessoa que estava espalhando os boatos e que lhe abriria a boca. Eu sorri e belisquei o rosto de Grace. Não se preocupe. Ela já está inquieta e logo se revelará. Como futura nora da família Phillips, ela visitava com frequência a residência dos Phillips. Um dia, ela a visitou novamente. Quando me viu, hesitou em falar: Senhora Phillips, as pessoas estão dizendo que a menina é filha ilegítima de Chloe. Também estão dizendo que Chloe não ficou sozinha no campo por 3 anos e se envolveu com muitos homens. Meus pais estão muito chateados depois de ouvir isso. Eles estão preocupados que isso possa afetar meu casamento com Dylan. Gianna fez cara de desagrado e disse: Chloe, manter essa garota aqui já afeta a reputação da família Phillips. Você deve mandá-la de volta o mais rápido possível. Apertei meus lábios e não disse nada. De repente ela disse: Chloe, você se preocupa muito com essa menina. Ela é realmente sua filha? Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram chocados. Os criados começaram a cochichar entre si. Essa menina se parece um pouco com a senhorita Phillips. Grace tem 7 anos. A senhorita Phillips ainda estava no ensino médio naquela época. Como ela pode ter escondido isso de tantas pessoas? Talvez tenham mentido sobre a idade dela. Meu neto tem apenas 5 anos e já é mais alto do que Grace. Se ela tem 5 anos, isso faz sentido. A senhorita Phillips estava na faculdade na época.
Mesmo que algo tenha acontecido, não saberíamos. A expressão de Dylan ficou sombria. Ele ordenou que os criados saíssem. Naquele momento, Vailon e Isaac entraram, ignorando as tentativas de Thomas de impedi-los. Os olhos de Isaac se iluminaram quando ele me viu. Querida, finalmente encontrei você. Agora podemos ficar juntos novamente. Uma família de 3, ela se intrometeu rapidamente. Quer dizer que Grace é sua filha e de Chloe? Quando Chloe era caloura, ela voltou para Roberts Village para visitar a família. Nós nos apaixonamos à primeira vista e tivemos a Grace. Ele enxugou os olhos. Mas nunca pensei que depois de voltar para a família Phillips, ela nos rejeitaria e se recusaria a nos reconhecer. Vailon fingiu me persuadir. Chloe, ele esperou por você todos esses anos. Você não pode decepcioná-lo novamente. O rosto do meu pai adotivo ficou pálido. Ele apertou o peito. Gianna apontou para mim e me xingou por não ter vergonha. O rosto de Dylan estava pálido. Seus olhos se encheram de desgosto. Chloe, você está realmente tão desesperada? Essa cena era assustadoramente semelhante à de 3 anos atrás. Sob o olhar triunfante de ela, eu caí na gargalhada. Ri até as lágrimas rolarem pelo meu rosto. Vocês não querem saber pelo que passei nesses últimos 3 anos? Vailon percebeu que havia problemas e me olhou com um olhar ameaçador. Parecia que se eu dissesse mais uma palavra, ele me esfolaria vivo. Mas agora eu não tinha mais medo dele. Tirei lentamente minha roupa exterior, revelando uma camisola por baixo. Expus as várias cicatrizes e marcas de mordida em meu corpo. Havia até um vadia gravado em minhas costas com uma faca. Eles me chamavam de puta. Meus olhos frios percorreram meus pais adotivos e Dylan. Tudo isso é graças a vocês. Gianna tremeu violentamente e desmaiou na hora. Dylan cambaleou alguns passos para trás. Seus olhos se encheram de horror e dor. De repente, ele soltou um rugido furioso e se lançou sobre Vailon. Seu rosto se contorceu de raiva. Ele agarrou Vailon pelo pescoço com as 2 mãos. Como você se atreve? Como você ousa fazer isso com ela? Isaac viu que as coisas estavam indo mal e tentou fugir. Meu pai adotivo gritou: pegue-o! Naquele dia, a sala de estar estava coberta de sangue. Se os seguranças não tivessem chegado a tempo de deter Dylan, Vailon e Isaac teriam sido espancados até a morte por ele. Para salvar sua própria vida, Vailon imediatamente denunciou ela. Ele disse que ela lhe deu uma grande soma de dinheiro para garantir que eu não pudesse viver ou morrer em paz. Eles queriam me prender em Roberts Village para o resto de minha vida. Eu não fiquei para assistir. Peguei a mão de Grace e subi para arrumar minhas coisas. Enquanto eu arrastava minha mala para fora, Dylan Knelt se deitou no chão com os olhos vermelhos implorando por meu perdão. Sinto muito, Chloe. Eu não sabia que eles fariam isso. Eu disse a eles para tratarem você bem. Vou lidar com todos que a machucaram. Você não precisa mais ter medo. E que manteve a cara séria e lhe jogou um pedaço de papel. Então, certifique-se de lidar com todos eles. As mãos de Dylan tremeram quando ele desdobrou o papel. Ao ver a lista de nomes densamente escrita nele, ele perdeu completamente o controle. Ouvi o som de objetos pesados batendo no chão e seus gritos de dor no coração ecoando pela casa. Segurei a mão de Grace e não olhei para trás. Grace olhou para mim com curiosidade e perguntou: Chloe, quando você me deixou sair da vila, você disse a todos que eu viveria uma boa vida com você. Você fez isso para atraí-los para cá? Eu sorri, mas não respondi. Stella e Vailon são incrivelmente gananciosos. Não há como eles me abandonarem. Eles estavam fadados a bater a porta, mais cedo ou mais tarde.
Ela sabia como eles eram, por isso os usou novamente para tentar me destruir completamente. Eles achavam que eu não ousaria falar a verdade. Depois de experimentar a morte, eu não tinha mais medo de nada. E certamente não me importava com a opinião de ninguém. Mais tarde, Dylan mandou Vailon e Isaac para a prisão, onde eram atormentados todos os dias. Roberts Village pegou fogo durante a noite, queimando muitas casas. Quase todos os velhos solteiros e viúvos do vilarejo foram mortos ou gravemente queimados. O noivado entre as famílias Phillips e Kelly também foi cancelado. O grupo Phillips pressionou impiedosamente o grupo Kelly, deixando-o à beira da falência. Quando soube dessa notícia, já havia encontrado uma escola particular para Grace. Aluguei um apartamento perto da escola e me concentrei totalmente na preparação para a viagem ao exterior. Nunca esperei que Dylan viesse me procurar. Ele era magro. Seu rosto era pálido a ponto de parecer doentio. Ele agarrou meu pulso, com os olhos vermelhos. Chloe, meus pais concordaram em nos deixar ficar juntos. Volte comigo, está bem? Olhei para ele com surpresa. De repente, ele me puxou para um abraço apertado. A culpa é minha. Eu tinha medo de admitir o que sentia por você. Achei que afastá-la o protegeria dos boatos e fofocas. Então, quando ela me expôs há 3 anos. Você já sentia algo por mim. Por medo de ser ridicularizado, você me afastou. É isso mesmo? Foi muito brusco. O rosto de Dylan mostrou um lampejo de constrangimento, mas ele não negou. De repente, senti um calafrio em meu coração e o afastei com força. Ao mesmo tempo, eu me perguntava por que eu havia gostado de alguém como ele. Dylan, não volte a me procurar. Eu nunca vou perdoar você. Dylan se recusou a ir embora. Ele ficou do lado de fora por 3 dias e 3 noites. Toda vez que eu saía e o via, sentia nojo. Um dia, depois de pegar Grace na escola, eu a mandei para dentro e fui até Dylan. Os olhos de Dylan se iluminaram. Chloe. Levantei a mão para interrompê-lo. Dylan, pelo amor do meu pai, pare de me incomodar. Quando mencionei meu pai, o rosto de Dylan ficou pálido instantaneamente. Naquela época, meu pai poderia ter fugido. Ele ouviu seus gritos. Voltou ao carro em chamas para puxar você para fora do banco de trás. Com seu último suspiro, ele o empurrou pela janela, mas acabou se queimando vivo. Incluindo eu, vocês devem ao meu pai 2 vidas agora. Não temos uma terceira vida para lhe dar. Deixe-me ir. No dia seguinte, quando saí, Dylan não estava em lugar nenhum. Meu telefone tocou. Um amigo de quem eu era próxima me ligou. Chloe, o Dylan matou alguém. Na noite passada, Dylan enlouqueceu e invadiu a residência de Kelly, esfaqueando ela com uma faca de frutas mais de 1 dúzia de vezes. Ela morreu na hora. Quando Dylan foi preso, ele riu e chorou. Ele estava chamando meu nome, implorando por meu perdão. Mais tarde, ele foi diagnosticado com transtorno mental e internado em um hospital psiquiátrico. Nada disso tinha mais a ver comigo. Concentrei toda a minha energia nos estudos. 2 meses depois, finalmente recebi uma carta de aceitação de uma universidade no exterior. Confiei Grace temporariamente a um amigo próximo para que cuidasse dela. Grace não suportou a minha partida e me abraçou, chorando muito. Eu a consolei e disse que se ela tirasse notas perfeitas nas provas finais, eu voltaria para vê-la. Ela estendeu o dedo mindinho para fazer uma promessa. Chloe, você tem que manter sua palavra. Sim, manterei minha palavra. Nossos polegares grandes e pequenos se juntaram e sorrimos um para o outro. Exatamente como naquela noite no chiqueiro escuro, imundo e fedorento. A luz do sol rompeu as nuvens, iluminando lentamente a terra como um novo começo.